Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele. Quando Jesus veio até o povo, um homem se aproximou dele e lançou-se-lhe de joelhos aos pés e disse-lhe: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático, sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-los. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular. E lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Essa é a parábola de Jesus. Vou ler mais um trechinho, depois fazer um pequeno comentário. Essas são conclusões do nosso irmão Allan Kardec agora, né? Uma das partes aqui. E dos nossos irmãos espirituais. No sentido próprio, é certo, né, que a confiança nas próprias forças, né, se a gente confiar nas próprias forças, nos torna capaz de executar coisas materiais que a gente não pode fazer quando a gente duvida da gente mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. O preconceito da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são tantas outras montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas, que a fé que a vacilante dá incerteza, e a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer, né? Pessoa sem fé. Então, hoje em dia ainda, a gente talvez não, tem pessoas que não vê muito, mas tem muitas pessoas que, eu vejo de vez em quando a pessoa chorando na rua sozinha, algumas ajoelhando, outras falando sozinhas, né? É certo que muitas pessoas têm mesmo algum tipo de problema físico, mental, né? Mas muitas pessoas, entre essas pessoas que a gente muitas vezes vê na rua, ou em algum local público, ou às vezes até dentro da nossa própria casa, né? São às vezes assediados pelos espíritos malfeitores que existem, né? Então, esse tipo de obsessão cai no fogo, e muitas vezes na água, né? A
pessoa fala sozinho, fala palavras desconexas, gesticula de uma maneira como se estivesse conversando com alguém ou com muitas pessoas, né? É um tipo de obsessão que se chama possessão, em que o espírito entra numa afinidade com a pessoa, né? Pega um ponto fraco da pessoa, ou a pessoa também já pode ser que ela já tenha algum tipo de problema, já, ou no passado recente dessa mesma encarnação, ou muitas vezes ela já tem algum problema do passado, das encarnações passadas, né? E esses espíritos se aproveitam da nossa fraqueza, vou falar nossa porque também estamos todos incluídos, né? Aproveita de um momento de fraqueza e começa a atuar sobre nós através da afinidade. Então, quando chega até um determinado ponto, muitas vezes através da oração, através da nossa modificação de hábitos, né, a gente modifica aquilo que a gente fazia de errado, a gente começa a compreender, começa a ver o Evangelho, começa a ler os livros, o livro dos Espíritos, começa a entender a mecânica da obsessão e da possessão. Quando ela está no comecinho, então nós mesmos temos a capacidade, né, de afastar esse nosso irmão, podemos chamar assim, que tenta nos assediar ou que tenta se vingar de alguma forma, através da prática do bem, da nossa mudança de hábitos, né? Mas quando ela vai chegando, vai mudando já de posição, né? Que tem o tipo de obsessão que chama não, subjugação já é essa, aquela como é que fala? Está na ponta da língua e eu acabei esquecendo. Fascinação, né? Então a fascinação também já é uma coisa grave, né? Porque o espírito começa de uma certa forma tomar conta da pessoa, né? Tudo que o espírito pensa, ele faz a pessoa pensar igual. Então, e tem médiuns também, né? Que às vezes trabalhadores que podem acontecer isso, que eles algum espírito se faz passar por algum espírito superior, e a pessoa às vezes não está preparada para aquilo, e a pessoa acaba acreditando que a mediunidade dele é uma mediunidade única, que somente ele recebe esse espírito, e vai assim por diante, né? Bem, por que os discípulos não puderam curar aquela criatura que Jesus depois expulsou, né? Porque é uma linguagem usada da época. Hoje em dia a gente está passando para a linguagem atual dos espíritos, né? Por que eles não puderam curar? É semelhante a nós, né? Porque a gente não compreendia, ou eles na época lá não compreendiam ainda muitas coisas que Jesus veio ensinar, né? Eles eram discípulos de Jesus, andavam ao lado de Jesus pela própria, já vou terminar, né? Pela própria condição de Jesus, pela própria vibração. Então aquilo lá atraía as pessoas, a pessoa se sentia bem andando ao lado de Jesus. Mas a maioria das coisas naquela época que aconteceu isso, eles ainda não estavam com o seu entendimento ainda. Então, se a gente não compreende muitas coisas, então não dá para a gente ter fé cega também, né? Eu acredito, né? Tudo bem. Mas por que você acredita? São perguntas que nós devemos nos fazer, né? Porque a fé verdadeira não é a fé fanática, né? Aquela fé que você acredita por fanatismo. A fé verdadeira é aquela fé que você pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, né? Por exemplo, quando a gente fala da evolução do homem, né? Do homem, por exemplo, do homem da caverna ou dos dinossauros até hoje, vamos dizer assim. Então, o que as pessoas dizem? As pessoas que têm um pouco que levam as coisas ao pé da letra. Não,
primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva, né? Então, e essa evolução, né? Então a gente tem que compreender isso, que através da razão, o Espiritismo, através do ensinamento das encarnações, da evolução do ser humano, ele explica toda a evolução do ser humano, né, na área espiritual, sobre os mundos que existem ao nosso redor, e que existem bilhões, né, infinitamente nas galáxias, mundos inferiores ao nosso, mundos iguais ao nosso e mundos superiores, tá? Então, eles não tinham fé e não tinham confiança, então não tinha uma autoridade e não tinha assim aquela força para conversar com o irmão espiritual ou para libertar, né, uma pessoa desse tipo de sofrimento, que é a possessão, né? Não precisa também, como hoje em dia a gente vê lá, né, aquele escândalo quase que mata a pessoa cai no chão e as pessoas dão aqueles gritos, né? Sai, Satanás, né? Não tem isso. A gente às vezes vai numa igreja para escutar a palavra de Deus, a gente escuta mais falar sobre essa palavra que eu falei, que não é, eu só não quero repetir, né? Mas então a gente só ouve mais essa palavra do que a própria palavra Deus, né? Então é através do conhecimento, do estudo e da gente mesmo, né? Cada um de nós tem a própria capacidade de se libertar. A gente só não vai ter se a gente chegar numa condição como esse nosso irmão aí, que já não tinha mais vontade própria, que era dominado completamente, né? Aí a gente vai precisar de uma ajuda externa, né? Alguém vai precisar ajudar para que a pessoa que tiver esse tipo de problema, ou próximo a isso aí, se liberte, né? Bem, então a gente tem que acreditar nas próprias forças, só resumindo aqui para mim encerrar, né? E ela vai nos capacitar a gente fazer esse reconhecimento dos bons espíritos, né? Vai fazer se aproximar de nós o nosso anjo da guarda, aqueles que nos inspiram, né? E nos aproximar de Deus, de Jesus e das coisas boas que tem aqui na Terra, da alegria, da felicidade e assim por diante. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Então, como diz no primeiro parágrafo, quando a gente quer fazer alguma coisa, né? Assim, vamos citar um exemplo. Estamos à procura de um emprego e apareceu uma entrevista. Então, nós nos preparamos, né, para aquela entrevista e temos que acreditar, primeiramente em Deus, no qual nós pedimos, né? Pedimos tanto porque queremos aquele emprego, mas temos também que confiar no nosso potencial, porque nós somos uma verdadeira usina geradora de energia, né?
nós temos muita capacidade. Os espíritos superiores nos dizem que se soubéssemos a capacidade que nós temos, nós seríamos muito mais felizes, teríamos uma vida muito melhor do que nós temos. Mas nós não acreditamos em nós mesmos, né? Na maioria das vezes nós duvidamos. Colocamos sempre o será, que eu posso, que eu faço, que eu consigo. O outro é sempre melhor do que eu, né? Ele faz, ele pode. Então nós temos que também acreditar em nós. Por quê? Se Deus nos criou, nos deu a oportunidade de chegar até aqui, nos deu inteligência, é porque Ele acredita em nós. Então nós também temos que acreditar que nós somos sim capazes de fazer tudo aquilo que nós queremos. Porque nós vemos o diferencial entre as pessoas. Uma pessoa faz e acontece, a outra não consegue nada. Mas a nossa força de vontade conta muito, né? Porque não basta que tenhamos fé em Deus, fé em Jesus, mas que fiquemos assim, ó. Estou esperando. Nada vai cair nas nossas mãos. Porque nós temos que ter nosso próprio esforço, nosso interesse, nossa vontade na busca, na conquista daquilo que estamos querendo, né? Acreditando que existe um Pai maior que está nos olhando, que está nos dando a força necessária que nós precisamos, porque quando vamos fazer algo e nós nos vinculamos a Ele, a Deus, nós nos vinculamos, como o Reinaldo disse, ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo de guarda, seja lá como a gente chame ele, tá? É uma força muito grande que ali acontece e tudo dá certo. Eu vou dar um pequenino e rápido exemplo para vocês de mim mesma. Quando eu fui tirar minha carteira de motorista, eu tinha 32 anos. E eu tinha muito medo. No dia, todos estavam sendo reprovados na baliza. E todos ali já estavam querendo era comprar a carta, né? O jeitinho do brasileiro. É por isso que a gente tem um governo assim, né? A corrupção não é só lá em cima, ela vem de baixo também. E eu falei, não, eu vou conseguir. E entrei numa conversa com o meu mentor, para que ele me ajudasse. Quem me via fora do carro falava, ela é louca, porque eu estava falando com o meu mentor, assim como eu estou falando com vocês. Então eu falei para ele, senta aqui, eu não sei se você sabe dirigir, mas me ajuda, me dá força, eu tenho capacidade, eu sei o que eu estou fazendo, eu só preciso que você me fortaleça. E enquanto eu conversava com ele, eu fiz a baliza direitinho, só olhei para o lado, o fiscal falou, pode sair, e o meu instrutor veio me abraçar correndo, você conseguiu, uma das muito poucas que tinham conseguido fazer a baliza. Então eu entrei numa sintonia ali com o meu mentor espiritual, e ele realmente me deu a calma, aquilo que eu necessitava para fazer o que eu sabia fazer. Porque eu estava capacitada, eu estudei, eu pratiquei, eu sabia fazer aquilo. E o que acontece às vezes com muitas pessoas, estão capacitadas, sabem, mas não acreditam em si mesmas. E não acreditam nem na força que a gente recebe do alto. E por isso às vezes as coisas dão erradas, né? Então, a nossa fé, como o Reinaldo falou, uma fé raciocinada, né? Onde nós
sabemos o que estamos fazendo, não vamos esperar que as coisas caiam do céu em nossas mãos, porque o milagre ele está dentro de nós e nós fazemos com que ele aconteça. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. A fé, ela nasce no coração. E a confiança em si próprio é a partir do primeiro passo que a gente dá, confiando naquela fé que foi soprada no nosso coração. E a cada passo que a gente dá, o medo vai ficando para trás. E aí a gente vai começando a aumentar a nossa autoestima. E aí a gente vai influenciando o entorno. E esse entorno nada mais é do que os bons espíritos que estão nos rodeando para dar essa força. Um exemplo que eu posso dar é, estava desempregado e sem luz. Mas eu comecei a frequentar, e isso foi limpando os meus caminhos. E cada vez que eu mais frequentava a fraternidade e mais me doava, mais eu recebia. E o meu campo foi se limpando. Até a ponto de eu chegar numa conversa aqui na salinha, que eu precisava encontrar um caminho. Mas enquanto eu estava caminhando, eu estava me preparando. Inconscientemente, os espíritos estavam me preparando para aquilo que estava na minha frente. Porque você precisa primeiro se preparar para que o sonho se realize. Não basta só sonhar. Você tem que focar lá, mas tem que se preparar. Porque quando chegar, você vai estar apto para exercer aquilo que você pediu. Muito bem. E eu fui caminhando. E aí, eu conversando com o nosso amigo Heraldo, e mais uma irmã da fraternidade, falou do que eu podia fazer fora do que o mercado pede. Alguma coisa que você tem dentro de si, que Deus soprou em você. Uai, se você não pode pintar a parede, pinta um quadro. Uai. A parede dá dinheiro, o quadro demora um pouquinho, mas dá. Mas você vai limpando. E essa confiança, quando você pede ajuda a alguém, esse alguém pode não te ajudar, mas quem está em torno dele vai ouvir e vai soprar a confiança em você. Mais uma vez, é a fé. Quando você fala do seu problema para um amigo, você está tendo fé que você vai ser ouvido. E você vai ser ouvido. Muito bem, uma semana depois, eu estava empregado naquilo que eu tinha plantado lá atrás. Demorou 3, 4 meses, mas eu não desisti. Fui caminhando, mas eu já havia plantado. Eu precisava só caminhar para dar tempo para que Deus germinasse aquela semente que eu tinha plantado. Mais uma vez, a fé. Então, tem que dar o primeiro passo. Ou seja, primeiro a gente planta. Depois a gente começa a caminhar e vai regando. E se distrai. Porque quando a gente se distrai, a gente não fica naquela ânsia. Deixa a terra e a natureza seguir os passos. Não fica insistindo. E quando a gente se distrai, o milagre acontece. Mais uma vez, a fé. Ela vem de repente, mas você primeiro se preparou em Deus. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal. Modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura, e outros que outrora passariam por prodígios,
e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhais fé. Não tinhas a fé. A fé, o fluido que nós manipulamos através desse poder que existe dentro da gente, ele está aqui querendo explicar que quando Jesus disse para os seus discípulos: vocês não conseguiram curar o doente porque vocês não tinham fé. Ele explicou que aquilo que está dentro, esse potencial que todos nós possuímos, pois, como todos já dissemos aqui, depende da gente, essa centelha, essa coisa maravilhosa que cada um tem, ele precisa ser estimulado. Nós precisamos ter a certeza, a confiança de que a gente é capaz de colocar ele em movimento. E nós temos um poder magnético. Todos nós detemos essa capacidade. Nós somos energia. Todos nós somos energias condensadas. Mas tudo é energia no universo. E quando nós conseguimos manipular essas energias, a gente faz o que eles chamam de milagres, que na verdade são fenômenos que ainda não conseguiam ser explicados naquela época. Então, esse magnetismo que existe e que nós possuímos, quando a gente tem essa fé inabalável, nós conseguimos então transformar isso ao nosso favor e conseguimos então operar esses milagres, fazer essas curas, expulsar os demônios, como era o termo utilizado na época em que foi narrado esse texto. Enfim, nós podemos fazer o uso desse magnetismo, como foi narrado aqui pelo Peter, que ele acreditou em si mesmo e o magnetismo pessoal dele influenciou a todos aqueles que estavam ao redor dele. Então, é tudo uma coisa que está em conexão, mas depende da gente colocar isso em movimento. Então, temos que acreditar que somos capazes, temos essa energia, mas é preciso que a gente tenha esta fé. E a fé em Deus, quando a gente alia essa fé em nós mesmos, com a fé na espiritualidade, em Deus, aí esse poder fica insuperável. Por quê? Porque nós conseguimos saber que somos instrumentos da vontade de Deus naquilo que a gente se pretende a fazer, ou para um desafio pessoal, ou para um auxílio de nosso irmão que está em desespero, mas sempre com a certeza de que temos essa capacidade, mas também somos apenas instrumentos de Deus. Temos que ser humildes, reconhecer que sem Deus nada podemos, porque senão o que acontece? Nós nos tornamos presunçosos. Achamos que somos suficientemente bastantes para conquistar tudo e não precisamos de nada, nem de Deus, nem de ninguém. Isso não é verdade. Nós temos que ser humildes, saber que somos sim essa centelha divina, esse raio de luz de Deus, porém, Ele é o Criador, Ele que nos possibilita tudo isso. Então temos que ter nossa força de vontade, trabalhar ela, acreditar em nosso potencial, mas acima de tudo, acreditar em Deus, saber que somos os seus instrumentos, e aí sim, todas as portas vão se abrir. Porque se a gente age por conta própria, podemos até conseguir sim, muitas coisas, mas depois vem um vazio existencial, vem aquele orgulho de você achar que você pode tudo. E aí você se torna, além de orgulhoso, egoísta, achando que o mundo está aos seus pés. E não é por aí. Então, a fé tem que ser aliada à submissão aos desígnios de Deus. Sempre sermos humildes, acreditar, mas buscar a Deus sempre, porque Ele é o caminho. Foi isso que Jesus quis dizer.
quando vocês tiverem fé inabalável, vocês conseguirão fazer todos esses prodígios e muito mais. Então convido todos a fecharem os olhos. E juntamente com essa equipe espiritual que nesse momento nos assiste, nós vamos até nosso lar. Então peço para que cada um de nós mentalize agora a sua casa, o seu lar, o portão, a porta de entrada, e nós vamos convidando Jesus e os seus mensageiros para entrarem conosco. E com muita alegria, nós vamos mostrando a Jesus toda a nossa casa, todos os ambientes da nossa casa. E vamos, juntamente com Ele, com essa equipe espiritual, emanando energias pacíficas, energias de paz, de alegria, energias renovadoras, que se espalham por todos os ambientes. Os quartos, a sala, a cozinha, banheiro, lavanderia, até aquele quartinho onde nós costumamos guardar as nossas bagunças até. Todos os ambientes da nossa casa, o quintal, para que essa energia, através da nossa mente, através do nosso amor, através da nossa união com essa espiritualidade, essa energia se faça presente. E por onde ela vai passando, ela vai retirando energias pesadas, desânimo, descrença, muita coisa que nós impregnamos no nosso lar através de palavras, através de discussão. Tudo isso vai se desfazendo, vai se desintegrando. E assim também todas as pessoas que estão lá, neste momento, nos aguardando, estão recebendo também essa energia de paz, de amor, principalmente aquela pessoa mais difícil que nós temos em casa, a qual nós pedimos: Senhor, toque o coração desta pessoa, para que ela possa despertar para a verdade, despertar para o amor, para que a paz possa reinar dentro do meu lar. E pedimos também por todos os seres vivos que estão na casa, as plantas, os animais, e também pela água que sacia a nossa sede e que é o alimento do nosso corpo. Então que possamos mentalizar de onde nós bebemos a água, as torneiras, os filtros, a caixa d'água. E nesse momento estamos auxiliando a espiritualidade a fluidificar as nossas águas. Então que nesse momento possamos projetar muito amor nessa água.
pois ela se tornará um valiosíssimo medicamento, bálsamo para os males do corpo e da alma. E assim então nós vamos agradecendo muito a esta equipe, pois se observarmos, a luz do nosso lar já é outra. Ela já brilha. Ela irradia-se para a nossa vizinhança. É um ponto de luz brilhando. Ali está o nosso lar. Então, com muita gratidão, nós nos dirigimos mentalmente a Jesus e os seus mensageiros, aos quais nós dissemos obrigado, obrigado, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, onde tivemos a visita dos seus mensageiros e de Ti, Mestre querido, onde esta noite recebemos uma grande dose do Seu amor. E assim nós vamos nos voltando mentalmente ao nosso ambiente, também imantado de muito amor, pois Jesus estava aqui conosco e aqui Ele retornou. Então nós vamos encerrando este Evangelho, mais uma vez com muita gratidão em nossos corações. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Assim seja.